Saúde, estamos de volta ao programa especial gravado durante a Conexão Empresarial no Grande Hotel de Araxá, lugar fantástico, um momento muito especial, ambiente muito acolhedor e entrevistas muito legais. Nessa segunda parte do nosso Saúde e Bem-Estar, a gente conversa com o Dr. Garibaldi Mortosa. Ele é da região aqui, da região do Alto do Parnaíba, né? Paranaíba. E é também o diretor de mercado da Unimed Minas Gerais, é isso, doutor? Unimed Belo Horizonte. Unimed Belo Horizonte. A gente estava conversando aqui, enquanto ajustávamos os equipamentos, falando sobre essa região maravilhosa. A gente está perto do Triângulo Mineiro, mas na verdade estamos no alto Paranaíba. Região muito rica, de onde o senhor é, né? Eu fui um pouquinho mais para baixo, lá na ponta do Triângulo Mineiro. Nasci em Tuiutaba, mas fui criado em Tumbiara, que é na beira do Paranaíba, na divisa de Goiás com o Triângulo Mineiro. E aqui a gente está nessa divisinha aqui, é um pouco Triângulo Mineiro, quase Triângulo Mineiro, tá chegando, né? Aqui é a entrada do Triângulo do Triângulo Mineiro. Mas a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, assim, ou talvez até melhor dizendo, preocupante para cerca de 52 milhões de brasileiros que usam o plano de saúde. É um cobertor curto, é uma conta que é difícil de fechar, é caro para quem paga, é complicado para quem recebe, né, doutor? Como é que a gente pode resolver essa equação que é tão importante, porque nós estamos falando de saúde para a população? Sim, se nós olharmos a nossa Constituição, ela deixa muito claro que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E num outro artigo ela coloca que pode existir a saúde suplementar. Então, a saúde suplementar cresceu significativamente, chegando hoje então a atingir 25% da nossa população, e tem que se buscar, do ponto de vista da operação, um equilíbrio entre o que está entrando de receita, e a única receita que existe é a mensalidade que o cliente está pagando, e quanto que você está gastando dentro da saúde. Só que surgem uma série de problemas neste momento, né? Estamos vivenciando uma situação na saúde suplementar que nunca teve. O ano passado, somando-se todas as operadoras de plano de saúde, o déficit operacional ultrapassou 12 bilhões de reais. Talvez aí umas influências do represamento da demanda que aconteceu durante a Covid, né? Principalmente no ano de 2020, houve uma diminuição muito grande dos procedimentos todos, com a saúde voltada muito mais para combater a pandemia da coisa. E hoje acaba tendo-se uma utilização muito grande. E aí fica difícil porque o que a gente estava dizendo aqui, se todo mundo usa ao mesmo tempo, é um colapso, né? O plano é para ser usado por faixas etárias distintas, né? Um jovem vai usar menos o plano de saúde, um idoso vai usar mais. O plano de saúde ele trabalha com o esquema do mutualismo, né? Todo mundo pagando para poucos utilizarem quando necessário. Então, você tem que estar buscando esse equilíbrio, e se começa a ter um exagero no gasto, é óbvio que vai repercutir. Nós temos um indicador extremamente importante, a Agência Nacional de Saúde chama hoje de despesa médica, ou também você pode falar de sinistralidade, que significa o seguinte: de cada R$100 que você arrecada, o quanto que você gastou com assistência. E o plano de saúde ele tem que gastar com assistência, ou seja, ele tem que pagar o honorário do médico, ele tem que pagar o hospital, ele tem que pagar a clínica de exames, as imagens, o transporte, a ambulância, tudo isso tem que ser pago. Isso é a chamada assistência médica. Então, de cada R$100, o ideal é que se gaste em torno de 75. E nós estamos vendo aí operadoras que no ano de 2020, de cada R$100, gastou 65. Quem paga essa conta? Quem paga essa conta? É complicado. Então, porque para quem usa o plano de saúde, a situação não está fácil. Os reajustes são pesados, são complicados também para entrar no orçamento, né? Fica difícil também para essa classe que usa o plano de saúde. É a classe média, né, que sempre paga a conta, né, doutor?
classe média, a classe alta também utiliza o plano de saúde. Mas aí dói menos, né? A classe um pouco mais baixa, que vem hoje a maioria dos clientes vem através de empresa, que é um salário indireto que o empregado tem quando a sua empresa está pagando o plano de saúde para ele. Então, a gente sabe hoje que o plano de saúde é um dos grandes desejos da população. Um deles é moradia, outro é plano de saúde, é ter um plano de saúde, para poder ter uma cobertura adequada quando necessário. A gente viu durante a pandemia, né, como é que isso foi importante, né, o plano de saúde, como é que ele deu essa garantia, essa segurança para quem tinha essa possibilidade, esse privilégio de ter um plano de saúde, né, doutor? Mas aí você vem em um diferencial. Unimed tem esse diferencial. Unimed é uma cooperativa. E a cooperativa está inserida dentro da filosofia cooperativista, que é regida por 7 princípios. Um dos princípios é exatamente a preocupação com a comunidade. Então, a Unimed, durante a pandemia, ela teve uma atuação de parceria significativa com a Secretaria Municipal de Saúde, inclusive ofertando a própria plataforma que nós desenvolvemos para fazer teleconsulta, que é uma maneira que cresceu a própria necessidade dentro da pandemia, e nós então fizemos essa parceria, cedendo a nossa plataforma para que a prefeitura pudesse, além do mais, em determinado momento da pandemia houve uma carência grande de chamados curarizantes, que são medicamentos que você vai utilizar na hora que você precisa entubar num caso mais grave da Covid, né? E nós conseguimos adquirir uma quantidade muito grande e também conseguimos ceder para os hospitais parceiros todos para poder suprir essa deficiência que estava acontecendo na época no mundo inteiro. Agora, quando a gente fala de saúde, a saúde do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, o SUS, ou a saúde suplementar, os planos de saúde, é muito importante também falar sobre prevenção, né, doutor? Porque existe um uso indicado, racional, inteligente do plano de saúde e até mesmo o uso do SUS com relação à prevenção de problemas que vão custar mais caro, tanto para quem? Para o paciente, quanto para o próprio plano, né? Com certeza. Nós mudamos o nosso foco. Há tempos atrás você via propaganda do plano de saúde da Unimed BH mostrando tomógrafo, ressonância magnética, transporte aeromédico. O que a gente faz hoje é valorizar cada vez mais a prevenção. Então, nós temos que cuidar da doença, mas nós temos que investir cada vez mais na prevenção. Então, para isso, a Unimed BH, ela desenvolveu uma plataforma que a gente chama de Viver Bem, que é acessível a qualquer pessoa, não precisa ser cliente da Unimed BH, onde ali tem uma série de orientações do ponto de vista de vida saudável, de prática de exercícios físicos, de alimentação saudável, de cuidados que tem que ter dentro da prevenção. E a pandemia mostrou isso, nós temos que reforçar muito a prevenção. Porque quando a gente fala de controle, por exemplo, da obesidade, a obesidade é uma doença, né? Tem o CID, o Código Internacional de Doenças, a obesidade tem um número, ela é, portanto, uma doença crônica que assim, não tem cura exatamente, mas tem controle, né? É necessário um controle. Quando a gente fala na prevenção da obesidade, a gente está falando de prevenção de doenças muito perigosas. Sim. A obesidade é fator de risco para diabetes, para os acidentes cardiovasculares. Aí vai o infarto, o AVC, e se você não cuidar para não chegar à obesidade ou cuidar desses já obesos, você aumenta muito
os gastos. Sim, em função desses tratamentos que você vai ter que fazer. Vai ficar muito caro. Vai ficar muito caro, né? Cuidar. Imagina as consequências de um AVC. Imagina as consequências de um infarto, né? Quanto de problemas. Sem falar da questão muito importante atualmente que a gente vive com relação à saúde mental, né? Hoje o Brasil tem um número assustador. Existe um diagnóstico de pessoas com depressão que supera a dos diabéticos. Um número altíssimo de diabéticos, mas hoje o Brasil tem mais deprimidos do que diabéticos. Não tem mais separação de saúde física e mental, né, doutor? Não tem. Você tem que atuar nos dois campos. Você tem que atuar na prevenção dos problemas físicos e, óbvio, evidente, na prevenção também da saúde mental. E aí, saúde mental para quem tem lazer, para quem tem acesso a um exercício físico, uma alimentação saudável, emprego adequado, tudo isso vai favorecer a diminuição dessa depressão. Sim. Voltando naquela questão que o senhor abriu aqui a nossa conversa sobre esse déficit dos planos de saúde de uma forma geral e também a conta assustadora que chega para quem tem o plano de saúde, porque não é barato, né? Qual é a solução que o senhor enxerga? Qual a solução que o senhor vê? Como é que isso caminha? Existem possibilidades à vista? Pois é. Tem muitas dificuldades, mas tem que se enfrentar isso. Até alguns dias atrás eu li um artigo que eu achei extremamente interessante, aonde se fala que, assim, do ponto de vista da saúde, você tem a operadora de plano de saúde, você tem a rede prestadora, você tem o cliente. A operadora, ela tem uma regulação feita pela Agência Nacional de Saúde. A rede prestadora, aí envolve médicos, hospitais, clínicas, laboratórios, não tem nenhuma agência reguladora regulando a utilização disso. O próprio cliente também não tem nada do ponto de vista de regulação. Então é preciso, inicialmente, que todos tenham consciência desse custo que é alto. A gente sempre coloca, saúde não tem preço, mas ela tem custo. E esse custo vem crescendo assustadoramente. A inflação na saúde é muito maior do que a inflação geral que a gente vê. E vem aí, assim, estão surgindo uma série de tratamentos novos que são caríssimos. Então, se você não partir para uma conscientização de um uso racional dos meios para se tratar as doenças, você tem que fazer a prevenção. Prevenção até que é barato. O tratamento das doenças pode ser bastante caro. E se você fizer um uso racional disso, talvez você tenha uma diminuição desse impacto, que hoje está bem ruim. Não parece não ter outra solução para isso, né, doutor? Porque, apesar de tudo, quando a gente vê os prognósticos para 2030, 2040, o que se enxerga no horizonte é uma taxa altíssima de obesidade, por exemplo, Sim. que atingindo quase mais da metade da população brasileira. Não é sobrepeso, não, obesidade mesmo, os números da obesidade infantil. Então, quer dizer, isso só vai apertar ainda mais esse arroxo que já existe, vai ficar mais apertado ainda. Com certeza. Um dos países que mais gasta com saúde são os Estados Unidos. E se você olhar os índices de qualidade de saúde lá, não é tão grande, mas são os que mais gastam. E uma das coisas que predomina lá é exatamente a obesidade, com todas as suas complicações. Tem uma análise bacana sobre isso, né? Você pega assim, qual é a comida típica do francês? Então, o francês é a comida, né, ali com qualidade, mas uma quantidade menor, né? Tem ali uma ligação com a saudabilidade do povo, né? Aí você pega a comida e o habitante, o japonês. Tem atividade, tem longevidade, né? Agora, o americano, qual é a comida típica americana? Bacon. Pernil à Califórnia, né?
faz sentido, né? Você entra num McDonald's lá e serve Coca-Cola no balde quase, né? É impressionante. É claro que tem um respaldo, um resultado, uma consequência. Como é que funcionam os planos de saúde complementar em países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá? Como é que funciona, doutor? No Canadá, a saúde pública é muito desenvolvida. Canadá, Inglaterra, que tem um grande modelo, que nós aqui até, o Brasil, quando instituiu o SUS, né, se moldou muito no modelo da Inglaterra. Da Inglaterra, e os ingleses têm muito orgulho do SUS inglês. Eu acho que a gente precisava ter também esse mesmo orgulho. Mas lá né? estão hoje também com dificuldades do ponto de vista de custeio. Tem tido os problemas também, né? E é uma população muito menor, né? População menor. Não existe país no mundo com 200 milhões de habitantes que tenha um sistema único de saúde como o nosso, né? É fato. Tenho muito orgulho de ser amigo do Dr. Gonçalo Vecina. Vou repetir. Tenho muito orgulho de ser amigo do Dr. Gonçalo Vecina, um dos criadores do SUS, que dizia ou é o SUS ou é a barbárie. Não existia a possibilidade de ser diferente, né, doutor? Mas voltando à questão estamos falando da Inglaterra, vive com esse problema. Nos Estados Unidos não tem plano, tem plano de saúde? Tem plano de saúde. Tem plano de saúde. Mas é caríssimo, é mais caro do que... É bem caro. Eu não sei te falar agora do ponto de vista assim, de qual que é o custo, mas você tem, por exemplo, um dos maiores planos de saúde do mundo, chama Kaiser Permanente. Pega muito ali a região da Califórnia, e eles têm mais de 9 milhões de clientes nos Estados Unidos. Faz uma medicina muito bem feita. Você vê muita publicação científica deles, muito bem organizado o sistema, onde você tem uma jornada do cliente bem estabelecida lá dentro, que é uma coisa que nós temos que desenvolver. Clientes solto do ponto de vista da assistência acaba gastando muito mais. Se você não estruturar uma jornada do cliente ali, e eles fazem isso com perfeição. Eles já estão muito mais avançados do ponto de vista da questão digital, né? da utilização dos meios de telemedicina, de prontuário eletrônico, único, então estão bem Fala-se muito num cadastro único da saúde, né, que seria usado pelo SUS também, os planos de saúde. O senhor acha interessante? Tem um paralelo com relação a isso, é que os planos podem também, com o histórico do paciente, ter aí razão para cobrar mais, né, com esse cadastro, né? Olha, esse paciente tem problema, vamos cobrar mais. O cadastro ele é extremamente importante, tem que se caminhar para isso, né? O governo, eu não participo do SUS, mas eu leio algumas coisas e vejo que eles estão avançando. A plataforma MeuGov está cada vez mais gente utilizando de forma consistente. Você vai lá, toma a vacina da Covid e daí a pouco está lá no seu celular que você tomou, vai viajar, está aqui. Sim, ou seja, então, avançou-se muito, né? Um dia que a gente tiver condições de ter um cadastro único, de você tiver um prontuário eletrônico único, é um sonho. Facilita demais o que eu falei do ponto de vista da jornada. De controle. Mas o senhor não acha que isso... Evitar desperdício. Sim, mas também não pode ser um argumento para que o plano cobre mais de determinados pacientes? O plano não vai cobrar mais de determinados pacientes. Ele não faz a precificação de acordo com a doença, não. Estou colocando o nosso plano. A gente tem cálculos atuariais dependendo da massa a ser contratada, da quantidade de clientes a ser contratada. Não é porque tem doença X, doença Y. É óbvio, evidente, que quando você vai renovar um contrato, tem que ser analisado qual que foi o custo que se teve neste contrato, neste pool de clientes ali. Então, você tem condições de fazer uma análise e verificar esse custo. Se tem exagero, tem que ser recomposto. Eu falei da sinistralidade, da despesa médica. Se um contrato, hoje você se consegue avaliar contrato por contrato, quanto que se está gastando com despesa médica. Entendeu? Se está ultrapassando os 80%, 90%, 95%, tem que verificar onde está tendo o problema.
Sim. Porque é inviável. Agora, fala-se muito também na judicialização de alguns procedimentos, acesso a medicamentos, consultas, enfim. Qual a solução para que isso não fique uma constante, um entrave na vida do usuário do plano de saúde? E deve ser também desgastante para o próprio plano de saúde, né? Sim. A judicialização começou quando se estabeleceu uma lei, que é a lei 9656, aonde logo depois se criou a Agência Nacional de Saúde, se criou um rol de procedimentos. Você tinha antes um contrato. Se estabeleceu um contrato com quem estava comprando o plano de saúde e se tentava cumprir aquele contrato. E esse contrato colocava-se uma limitação de cobertura. Você quer uma cobertura maior, você paga mais. É semelhante ao mutualismo que existe nos seguros, por exemplo, para casa ou para veículos, né? Se você quer um seguro simples contra roubo, ele custa X. Se você quer contra roubo, incêndio, acidente, ele vai custando cada vez mais. Então, mas depois, com a Agência Nacional de Saúde, foi se estabelecido um rol mínimo que os planos de saúde teriam que cobrir. E o que estava fora do rol, de repente vinham os processos judiciais querendo ser colocado. Nós falamos agora mesmo da obesidade, a cirurgia bariátrica. A Agência Nacional de Saúde estabeleceu critérios para se liberar, autorizar uma cirurgia bariátrica. E muitas das vezes, quem não está no critério vai recorrer à justiça. Por coincidência, há uns anos atrás, estou lembrando disso aqui agora, aconteceu um evento aqui neste local, onde o judiciário estava discutindo a saúde. Eu lembro bem de um juiz, que até lá de Tuiutaba, falando que os juízes têm que ter uma cautela para não matar a galinha dos ovos de ouro. Exatamente isso, porque se de repente, como eu disse antes, plano de saúde, o único dinheiro que ele tem é o que o cliente coloca. Se você começa a ter sinistralidade acima de 100, impossível de sobreviver. Alguma coisa está errada. Nós estamos vendo isso. Alguma coisa está errada. Sim. E uma das coisas erradas é a cobertura que vai além. Nós tivemos uma discussão muito grande, a questão do rol taxativo, o rol exemplificativo, né? E muitas das vezes você vê, por exemplo, processos judiciais com procedimentos ou tratamentos que você ainda não tem um respaldo científico adequado. E você paga caríssimo com isso, entendeu? Sem realmente ter certeza que aquilo está levando a uma eficácia de um tratamento. O senhor falou da cirurgia bariátrica. Existe uma corrente médica, científica, que defende que a cirurgia bariátrica e metabólica é um procedimento seguro e eficiente para o controle também seguro e eficaz do diabetes. Diabetes é um problema seríssimo, inclusive o controle da diabetes é muito caro, né? O plano de saúde nem sempre entendeu dessa forma, né? Se a cirurgia bariátrica, ou melhor, a cirurgia metabólica pode controlar o diabetes, seria até mais barato fazer a cirurgia do que controlar a diabetes depois. Na Unimed BH não existe a prática de não autorizar as cirurgias que estão dentro de critérios. Uma coisa é você fazer uma cirurgia por necessidade e que encaixa dentro dos critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. A outra coisa é a estética. Nós comentamos anteriormente quantos pacientes que de repente vão ganhar peso para ultrapassar o índice indicado, o índice de massa corporal. O IMC recomendado pela Agência Nacional de Saúde para bariátrica. Pois é, um dos critérios, mas o diabetes não necessariamente está relacionado ao IMC. Claro que muitas vezes obesidade e diabetes, tanto é que se fala da diabesidade, né? Mas nem sempre.
Nem sempre. Às vezes a pessoa não precisa ser obesa para ter diabetes, né? Sim. Não é o mais comum, Sim. Mas você acontece. Tem diabetes em magros. Você tem o diabetes tipo 1, que começa na infância e normalmente não está relacionado à obesidade. Então, aí essa pessoa vai ter dificuldade para fazer a bariátrica, para fazer a cirurgia bariátrica metabólica, pelo plano de saúde. Vai ser complicado. Olha, nós temos autorizado quando está indicado, nós não temos negado, não. Sim. Inclusive também autorizando, quando indicado também, o a continuidade no acompanhamento. Sim, que é uma cirurgia plástica, né? Sim. Cirurgia plástica que muitas vezes está associada a questões estéticas, mas no caso da bariátrica é algo ligado à autoestima, tem reverberação na própria saúde mental, né? Tem várias questões, né, doutor? Por exemplo, tem um projeto da correção daquela chamada orelha de abano, que existe uma interpretação que pode ser diferenciada. O SUS não cobre porque é uma cirurgia estética, mas o menino que tem esse problema, ele sofre um bullying que pode atrapalhar todo o desenvolvimento escolar dele. Mas não pode porque é estética. Não é só estética, é algo que está ligado à autoestima dele, né? Então, essas interpretações são necessárias, né? Sim. No plano de saúde, isso fica mais tranquilo? Na Unimed, por exemplo? Cada caso é muito bem avaliado e, quando necessário, ele é submetido a uma auditoria com perícia e, às vezes, até a gente faz juntas médicas para poder avaliar cada caso e, quando necessário, indicar. Muito bem. Bom, quero agradecer muito a participação do senhor. O senhor está literalmente em casa, né? Aqui em Araxá, né? Pertinho da minha casa. Muito bom, né? Que lugar bacana, né? Tem sido dias aqui muito legais, produtivos também. E agradecer pela contribuição, pela gentileza. Boa sorte lá na Unimed. Tem grandes amigos lá. Um é o Buiuiu. O nosso presidente da federação. Grande abraço para ele. Das Unimed de Minas Gerais. Eu não sei se ele está jogando bola bem ainda, mas era um craque, Ele joga tênis agora. Tênis, mudou para o tênis. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Obrigado a você, Fernando. Obrigado a VV. Isso, a gente ficamos por aqui, Bárbara, ficamos por aqui, mas também voltamos por aqui. Olha aí o nosso WhatsApp, está na tela. Você manda a sua sugestão, o que você quer ver aqui no canal Viver Brasil, críticas, elogios, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, está bombando de muita coisa legal. Até a próxima, pessoal. Saúde!